Convidamos agora para um momento lúdico. Vão assistir a um espetáculo que foi especialmente produzido para este congresso e que vai contar a história da profissão dos contabilistas certificados, passando pelos momentos históricos e também perspectivando o futuro da vossa profissão. Aproveitem. A história da profissão é tão antiga quanto a própria história da civilização. Está ligada às primeiras manifestações humanas da necessidade social de proteção à posse e de perpetuação e interpretação dos factos ocorridos com objeto material de que o homem sempre dispôs para alcançar os fins propostos. Deixando a caça, o homem voltou-se para a agricultura e o pastoreio. A organização económica acerca do direito do uso do solo resultou na separação da vida comunitária, surgindo divisões e a consciência de propriedade. Assim, cada pessoa criava a sua riqueza individual. Ao morrer, o legado deixado por esta pessoa não era dissolvido, mas passado como herança aos filhos ou parentes. A herança recebida dos pais, pater patris, denominou-se património. O termo passou a ser utilizado para quaisquer valores, mesmo que estes não tivessem sido herdados. A origem da contabilidade aparece com a necessidade de registros do comércio. Há indícios de que as primeiras cidades comerciais eram dos fenícios. A prática do comércio não era exclusiva deles, sendo, no entanto, eles que a exerciam nas principais cidades da antiguidade. A atividade de troca e venda dos comerciantes semíticos requeria o acompanhamento das variações dos seus bens a quando de cada transação. As trocas de bens e serviços eram seguidas de simples registros ou relatórios sobre o facto, mas as cobranças de impostos na Babilónia já se faziam com escritas, embora rudimentares. Um escriba egípcio contabilizou os negócios efetuados pelo governo do seu país no ano 2000 a.C. À medida que o homem começava a possuir maior quantidade de valores, a sua preocupação era saber quanto poderiam render e qual a forma mais simples de aumentar os seus rendimentos. Tais informações não eram de fácil memorização quando num grande volume, requerendo para isso a necessidade de registros. Foi o pensamento do futuro que levou o homem aos primeiros registros, a fim de que pudesse conhecer as reais possibilidades de utilização, de consumo, de produção, etc. Com o surgimento das primeiras administrações particulares, apareceu a necessidade de controle, que não podia ser feito sem o devido registro, para que se pudesse prestar contas da coisa administrada. A escrita no Egito era fiscalizada pelo fisco real, o que tornava os escribas zelosos e sérios, prestigiando a sua profissão. O inventário revestia-se de tal importância que a contagem do boi, divindade adorada pelos egípcios, marcava o início do calendário adotado. Registavam-se bens móveis e imóveis e já se estabelecia de forma primitiva o controle administrativo e financeiro. As partidas de diário assemelhavam-se ao processo moderno. O registro iniciava-se com a data e nome da conta, seguindo-se os quantitativos unitários e totais, o transporte, sempre que ocorresse por ordem cronológica as entradas e as saídas. Tudo indica que foram os egípcios os primeiros povos a utilizar o valor monetário nos seus registros, usando como base uma moeda cunhada em ouro e prata, denominada chat.
power to do whatever you want. Is that what you think? Na Bíblia, encontramos interessantes relatos sobre o controlo através da contabilidade. Em Lucas, capítulo 16, versos 1 a 7, Jesus relatou o administrador que dissipou bens a um homem rico, alterando os registros de valores a receber dos devedores. Mateus era um arrendatário de tributos, rendeiro, e atuava na área da contabilidade pública. Era necessário um rígido controlo para o exercício da sua profissão, os quais se refletiam na elaboração da documentação contabilística, na sua escrituração e na sua divulgação. Não era bem visto pela sociedade, sendo considerado um pecador porque era um cobrador e arrecadador de tributos. Deixou de ser um cobrador de impostos para se tornar num homem bom. Por iniciativa dos colégios de contabilistas italianos, São Mateus foi proclamado muitos séculos depois, em 6 de agosto de 1953, como o celeste patrono dos contabilistas. Em 2018, por iniciativa do Conselho Diretivo da Ordem dos Contabilistas Certificados, o dia 21 de setembro, dia de São Mateus, passou a ser comemorado como o Dia Nacional do Contabilista.
importante para a evolução da contabilidade. O comércio exterior incrementou-se por intermédio dos venezianos, surgindo como consequência das necessidades para os negócios o livro-caixa, que recebia registros de recebimentos e de pagamentos em dinheiro. Surgem novas formas de contratos comerciais, permitindo a gestão de riscos entre os mercadores. São aperfeiçoados os métodos de contabilidade e introduzidas as cartas de crédito, que vieram permitir a rápida transação monetária nas redes comerciais.
necessidade da abertura de novas rotas para a Ásia levou diversas nações da Europa Ocidental, como Portugal, Espanha, Inglaterra, a procurar novas rotas marítimas que não passassem pelo Médio Oriente, dominado pelos turcos. Isto motivou o nascimento das grandes navegações. As nações que lideravam esta expansão necessitaram de técnica contabilística desenvolvida pelas cidades do norte de Itália a fim de controlar as transações comerciais. Esta técnica veio a ser dominada pela escola contista e teve como figura principal Frei Luca Pacioli, que em 1494, em Veneza, publica o seu primeiro livro, Summa Arithmetica, Geometria, Proportione et Proportionalità. Pacioli foi o primeiro a descrever a contabilidade de dupla entrada, conhecido como método veneziano, El Modo de Venezia, ou ainda método das partidas dobradas. A escola contista tinha como objeto o controle do património da empresa através do apuramento do saldo das contas. As contas seriam o somatório dos direitos e obrigações que o proprietário tinha em relação a cada pessoa. Uma inovação da época foi a criação da conta capital, que determinava a dívida da empresa para com os proprietários. A importância da matéria aumentou com a intensificação do comércio internacional e com as guerras ocorridas no século XVIII, que originaram numerosas falências e a consequente necessidade de se proceder à determinação das perdas e lucros entre devedores e credores. No final do século XVIII, eclodiu a Revolução Industrial em Inglaterra. O nascimento das grandes indústrias tornou a contabilidade tradicional insuficiente. Surgiu a contabilidade de custos, que passou a calcular o custo de cada produto vendido com base na estimativa do gasto de fabricação de cada produto vendido.
Em Portugal, no século XVIII, por impulso do Marquês de Pombal, foi criada a Junta de Comércio e a Aula de Comércio. Com a Junta de Comércio, o Marquês pretendia implementar a atividade comercial e, em particular, melhorar e aperfeiçoar a gestão e administração das novas fábricas. A seguir, sob a responsabilidade deste organismo, criou a Aula de Comércio. Foi o primeiro estabelecimento de ensino criado oficialmente em Portugal dedicado ao ensino profissional. Esta escola surgiu para, durante os seus 3 anos de curso, ensinar os métodos italianos das partidas dobradas, dando preferência aos filhos dos comerciantes. Consequentemente, o número de portugueses com conhecimentos contabilísticos, quer da contabilidade dos comerciantes, quer das instituições públicas, aumentou significativamente nos anos seguintes, diminuindo assim a necessidade de se recorrer a contabilistas estrangeiros. O prestígio da Aula de Comércio continuou até aos primeiros anos do século XIX. Everyone must search for what he loves and for what attracts him.
Fernando Pessoa foi trabalhador do comércio. Foi escriturário numa empresa de transitários na Baixa de Lisboa e foi até diretor da revista de Comércio e Contabilidade. A relação escriturário, guarda-livros, contabilista e a poesia é em Pessoa bem visível. A contabilidade traz o poeta à realidade e não permite que fique numa dimensão apenas transcendental, que, de exacerbada prática, pode conduzir à alienação e loucura. Por outro lado, a poesia leva o guarda-livros, contabilista, a outra dimensão, não normativa, sem códigos ou coimas, espiritual e livre. Nos últimos 30 anos, aconteceram mudanças significativas nos procedimentos contabilísticos. O processo manual de escrituração foi sendo substituído pelo mecânico e logo a seguir pelo eletrónico. Atualmente, a informática é fundamental em todos os segmentos da sociedade. O sistema informático absorve tarefas e procedimentos dos sistemas manuais de contabilidade, tais como classificação, lançamento, cálculo, sintetização, elaboração de informação, como por exemplo relatórios, etc. A principal e mais conhecida função do contabilista, a escrituração, perdeu a sua relevância. Hoje, esta função foi atribuída ao computador via digitação de dados. Esta nova reformulação do papel do contabilista ocasionou o seu maior empenho no trabalho e de consultoria, privilegiando o apoio à gestão das empresas. Duas coisas só me deu o destino: uns livros de contabilidade e o dom de sonhar.
1995, o Governo pede e obtém autorização legislativa para regulamentar o exercício da profissão. Com esta autorização legislativa, é publicado em 17 de outubro o Decreto-Lei 265/95, através do qual é aprovado o Estatuto dos Técnicos Oficiais de Contas, criando pela primeira vez um quadro jurídico enquadrador do exercício da profissão. Depois da Associação Profissional se ter denominado Associação dos Técnicos Oficiais de Contas e Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas, a 26 de outubro de 2009, através do Decreto-Lei nº 310, é formalizada a passagem à Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, passando a ser a maior ordem profissional. Finalmente, a Lei nº 139/2015, de 7 de setembro, transforma a Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas em Ordem dos Contabilistas Certificados. Os contabilistas certificados foram o grande apoio diário dos seus clientes, esquecendo-se muitas vezes do seu próprio escritório de contabilidade. Alguns contabilistas atravessaram também um período conturbado e tiveram que fazer face às mais diversas adversidades, à semelhança do que sucedeu com os seus clientes, tendo apenas uma vantagem face àqueles: o conhecimento. Esse saber advém da experiência, das contrariedades com que se vão deparando ao longo da vida profissional, mas também da preparação que conseguiram alcançar, quer por mérito próprio, quer com o apoio constante conferido pela Ordem dos Contabilistas Certificados. As empresas, anteriormente, focavam-se no trabalho e nas vendas presenciais. Com a pandemia, tiveram que investir no online para se poder manter no mercado. Hey. You better work it. Excess. Mad style. Living never easy, so you need me. Bagamana cheesy, far beneath me, feeling kinda greasy. Yes, believe me, I can't help it, boy. Living never easy, so you really need me. Bagamana cheesy, far below beneath me, feeling kinda greasy. Hear me, never leave me, I can't help it, boy. Yeah, 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 yeah. Welcome, my friends. Move to the rhythm and dance into your own beautiful reality. Beautiful reality.
goes electric wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up those ceilings when we're in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good song in my feet. Feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes above it, moving so phenomenally. You gon' like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move where you already know, so just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Good creeping up on you, so just dance, dance, dance. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. Ain't nobody leaving, so keep dancing. We're flying awesome, flying city, flying up no sea lion, flying city, we're flying where it on. Awesome, flying city, flying up no sea lion, flying city, we're flying where it on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. Ain't nobody leaving, so keep dancing. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. Come on. Uma das vertentes na mudança no cenário contabilístico é a preocupação da sociedade com o meio ambiente. A exigência dos stakeholders por relatórios não financeiros originou uma mudança na avaliação do património. Conceitos como ativo e passivo ambiental ou ecológico estão a ser estudados e desenvolvidos. A par com a questão ambiental, a questão social é cada vez mais exigida no âmbito da atividade empresarial, que não pode ser descurada no relato não financeiro. Esta questão começa também a ser objeto de estudo na contabilidade, procurando meios de incluir informações sobre o impacto das empresas na sociedade. Atualmente, ocorre um movimento internacional de padronização, tendo como referência o Padrão Internacional de Demonstrações Financeiras, International Financial Reporting Standards, que se baseia predominantemente no padrão contabilístico europeu. Esta harmonização nas normas contabilísticas a nível internacional facilitará o livre trânsito do capital internacional, com o fim de dinamizar a economia e torná-la mais eficiente na gestão de recursos globais. Por outro lado, a humanidade depara-se nos nossos dias com a expansão espacial. Caso ocorra um incremento desta expansão, com a colonização humana fora da Terra, certamente significará um incremento do comércio, implicando necessariamente o desenvolvimento em paralelo da ciência contabilística.